I greet you in the wonderful name of Jesus. Quero saudá-lo no precioso nome de Jesus. I appreciate you coming back to be with us again this week. Que bom que você voltou para estar conosco novamente esta semana. Every week we want to have something that will help you to grow in your walk with A God. cada semana temos algo que vai ajudá-lo a crescer em sua caminhada com Cristo. In the first 3 weeks we've talked about victory in Christ. As primeiras 3 semanas falamos sobre vitória em Cristo. How when Christ comes to live in our hearts, Sobre aquele momento como Cristo vem viver em nosso coração. He makes us an overcomer. Ele faz de nós vencedores. And we have victory E nós temos vitória, because He's dwelling in us. porque Ele habita em nós. And then we saw He gives us assurance. E nós vimos também que Ele nos dá certeza. How we can know in our hearts that we're saved. Que nos dá certeza que sabemos que somos salvos. That our sins are Que forgiven. nossos pecados foram perdoados. And then the third thing we saw last E week a terceira coisa que vimos semana passada is that sometimes we will have doubts. é que vez por outra temos dúvidas. But God will give us the way to overcome those doubts. Mas Deus nos dará o meio de vencermos as dúvidas. And we concluded by saying that when we have that assurance in our hearts, Concluímos dizendo que quando temos a certeza em nosso coração, that we will want to come running into the presence of the Heavenly queremos Father. ir correndo à presença do Pai Celestial. So today I want to talk to you about prayer. Por isso hoje quero falar-lhes sobre oração. How you can have a prayer life. Como você pode ter uma vida de oração? So I want us to read what Jesus had to say. Por isso eu quero ler com você o que Jesus falou. In Matthew chapter 6, Mateus capítulo 6. Jesus taught the disciples about prayer. Jesus ensinou os discípulos a orar. And what he taught the E disciples, o que ele então ensinou aos seus discípulos? I believe is what he wants to teach us today. Eu creio que aquilo que ele falou é o que ele deseja que aprendamos hoje. Oh, so I want you to listen to what Jesus had to say. Por isso eu quero que você ouça o que Jesus tem a In dizer. verses 5 through 13. Versículos de 5 a 13. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que te vê em secreto, e ele o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. When Jesus taught his disciples to pray, Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, there's one thing that's very important that he taught. há algo de muito importante que ele ensinou. He taught that prayer is not a religious duty. Ele os ensinou que oração não é uma obrigação religiosa. But he taught that prayer is an intimacy with God. Mas ele os mostrou que oração é intimidade com It's the Deus. communion of two hearts. É a comunhão de dois corações. Jesus said, don't be like the Pharisees. Ele disse, não sejam como os fariseus. They don't understand what prayer really is. Eles não entendem o que realmente é a oração. They think that prayer is trying to impress people with how religious they are. Eles pensam que orar é tentar impressionar as pessoas pela sua religiosidade. And Jesus said, that's not what prayer E is. Jesus falou, oração não é nada disso. Prayer is intimacy with A God. oração é intimidade com Deus. He said, when you pray, Ele disse, quando você orar, go into your room and close the door. entre no seu quarto e feche a porta. And your Father who hears in secret, E o teu pai que te vê em secreto, He will reward you publicly. ele vai te recompensar de maneira pública. So first and foremost, Primeiro e o mais importante, you need a place. você precisa de um lugar. You need a time Você precisa separar um tempo where you get away from everyone aonde você se distancie de todos and you get alone with God e esteja à vontade com Deus. and you talk with the E Father. converse com o Pai, You pour your heart out to Him derramando o seu coração diante and dele. He will pour His heart out to E ele you. vai derramar o seu coração sobre And você. as you do that, E ao fazer isso, you will have an intimate relationship with Him. você terá
um relacionamento íntimo com Ele. So it's very important for you Por isso é muito importante para você to understand that prayer is not some religious que a obligation. religião não é algo religioso. A oração não é algo religioso. Listen, I love my wife. Veja bem, eu amo a minha esposa. No one has to say to me, Ninguém tem que vir para mim e dizer: Sammy, you must talk to your wife. Sammy, você precisa conversar com sua esposa. That's not what happens. Não é isso que I acontece. want to talk to her Eu quero conversar com ela. because I love her. Porque eu a amo. Because I have a relationship with her. Porque eu tenho um relacionamento com ela. And when you have a relationship with the E Father, quando você tem um relacionamento com o Pai, you will want to talk to Him você vai desejar falar com Ele. because you love Him. Porque você o ama. You see, Jesus was teaching that prayer is a love relationship. Jesus estava ensinando que a oração é um relacionamento de amor. Now, there are 5 principles that Jesus taught. Mas Jesus ensinou 5 princípios. Principles of prayer. Princípios sobre a oração. These are not just words to be repeated, Não são simplesmente palavras para serem repetidas. but they are principles by which we are to pray. Mas são princípios que devem guiar a nossa oração. And let's look at what those principles are. Vejamos quais princípios são esses. And the first principle E o primeiro princípio is in verse 9. está no versículo 9. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Now let me ask you a question. Deixe-me fazer uma pergunta a você. Where is the focus? Aonde está o foco? When Jesus opens the door of prayer, Quando Jesus abre a porta da oração, where is the focus? aonde está o foco? Is it on God Está em Deus or is it on man? ou será que está no homem? Is it on who God is Está centralizado em quem Deus é or is it on what our needs are? ou talvez nas nossas necessidades? It's on God. Está em Deus. When you pray, Quando você orar, when you open your time of prayer quando você iniciar o seu tempo de oração and you begin to talk to e God, você começar a falar com Deus, get your eyes on Him. coloque os seus olhos nele. See who He is. Veja quem ele é. Now let me ask you this. Deixe-me fazer uma pergunta a você. How do you know who God is? Como você pode saber quem Deus é? The Bible tells us who God is. A Bíblia nos diz quem Deus é. I remember I was in Mongolia several years ago. Eu me lembro que estava na Mongólia há vários anos atrás. I was in a city where they had never had the gospel of Jesus Christ. Estava em uma cidade que não conhecia ainda o Evangelho de Jesus. And I was telling them about God and about Jesus. E eu lhes falava sobre Deus e falava sobre Jesus. And there was an old man. E havia um homem bem idoso. And he asked a question. E ele fez uma pergunta. He said, Sir, E ele disse: Senhor, what does your God look like? como o seu Deus se parece? Now that's a good Eu question. falei: isso é uma boa pergunta. What does your God look like? Como o seu Deus se parece? How would you answer that question? Como você responderia a esta pergunta? Well, this is what I said. Eu disse àquele homem o seguinte: If you want to know what God looks like, se você quer saber como é o meu Deus, read the Bible. leia a Bíblia. Because in the Bible, Porque na Bíblia you will find the character. você vai encontrar as características, You will find the nature. você encontrará a natureza, You will find the attributes você vai encontrar os atributos of the God who created the heavens and the do earth. Deus que criou os céus e a terra. So when you pray, Por isso, quando você orar, you need to get your focus on God. você precisa colocar o foco em Deus. Who is He? Quem é Ele? Our Father, Nosso Pai, who is in heaven. que está nos céus. God who is holy. Um Deus que é santo, So holy that His name is holy. tão santo que o seu nome é santo. And so we look to Him. Então nós olhamos para Ele. We open our prayer time Abrimos o nosso tempo de oração with our focus on God. com o nosso foco em Deus. And then in verse 10, E então no versículo 10, we see the second principle. nós vemos o segundo princípio. The first principle O primeiro princípio is the principle of praise and thanksgiving. é o princípio da adoração e da gratidão. And you tell God you love Him. E você diz a Ele: eu te amo. How much you love Him. Como eu te amo. And then in the second E principle, então o segundo princípio, as you see what is in the heart of quando God, você contempla o que está no coração de Deus, you're going to see that He's a God who loves people. você vai ver que Ele é um Deus que ama as pessoas. And so you begin to pray for people. Então você começa a orar pelas pessoas. Your kingdom come. Venha o teu reino. Your will be done. Seja feita a tua vontade. On earth as it is in heaven. Aqui na terra como é nos céus. And so you begin to pray for people. Então você começa a orar pelas pessoas. And that's intercession. E isso é intercessão. And the first principle O
Primeiro princípio, we give praise and thanksgiving. louvamos e agradecemos. And the second principle, Segundo princípio, we pray for others. oramos pelos outros. We pray for people to come to know Christ. Oramos para que outras pessoas venham ao conhecimento de Cristo. We pray for the will of God to be done in their Pedimos lives. que a vontade de Deus seja feita em suas vidas. You need to be praying for people daily. Você precisa orar pelas pessoas diariamente. Your family members, Membros de sua família, your friends. seus amigos. Make a list of them Faça uma lista deles. and write their names down and pray for them every single E day. escreva o nome dessas pessoas e ore por eles todos os dias. And then when one person comes to E Christ, quando uma pessoa vir a Cristo, write by their names. escreva ao lado do nome. Praise the Lord. Louvado seja o And Senhor. give God the E glory. dê a glória a Deus. So the first principle, Então, o primeiro princípio, our focus is on o God. nosso foco está em Deus. And the second principle, E o segundo princípio, our focus is on people. o nosso foco deve estar nas pessoas. Now, in the third E principle, o terceiro princípio, we bring our needs to God. apresentamos nossas necessidades a Deus. In verse 11, Versículo 11, the Bible says, give us this day our daily bread. ele diz, dá-nos o pão nosso de cada dia. We bring our needs to God. Apresentamos nossas necessidades a Deus. Now, God wants to meet every single need that you have. Deus quer suprir cada necessidade que você tenha. He is a God who loves us, Ele é um Deus que nos ama. a God who cares for Deus us, que cuida de nós. and He will meet every need E that Ele we vai have. suprir todas as necessidades que tenhamos. So you come into His presence, Então você entra em sua presença. and you say, oh, I'm a needy E child. você diz, olha, eu sou um filho necessitado. And God will meet every need that you E have. Deus supre as necessidades. When my wife and I first got married, Quando eu e minha esposa nos casamos, we didn't have a big church to preach in. nós não tínhamos uma grande igreja na qual And we had pregássemos. to learn to live by faith. E precisamos aprender a viver pela fé. And we began to trust God to meet every single need that we E had. começamos a crer que Deus iria suprir cada necessidade que nós tivéssemos. And God met every need that we E had. Deus supriu todas as necessidades que tínhamos. He is Jehovah Jireh. Ele é o Jeová Jireh. He will meet every need that you have. Ele vai suprir a sua necessidade. Now there's something you need to understand when you pray this principle. Mas algo que você precisa entender ao orar este princípio. This principle can only be prayed in the mornings. Este princípio só pode ser apresentado nas manhãs. You can't pray at 11 o'clock at night Você não pode orar por isso às 11 horas da noite. and say, give me this day my daily bread. Dizendo a Deus, Senhor, me dá hoje o pão deste dia. It's too late for that. Já é tarde demais para isso. This principle is to be prayed in the morning. Estes princípios de oração têm que ser praticados pela manhã. So you start off the day Ou seja, você começa o dia and you say, oh God, I need you today. dizendo para Deus, Deus, eu preciso de ti hoje. So in the first principle, Então, o primeiro princípio, you get your focus on God. você coloca os olhos em Deus. You praise Him. Você o louva. In the second O principle, segundo princípio, you pray for others. você ora pelos outros. In the third E o principle, terceiro princípio, you bring your needs to God. apresenta as suas necessidades a Deus. Now, I know what some of you are thinking. Eu sei o que alguns de vocês estão You pensando. say, oh, Pastor Sammy, Pastor Sammy, I can't get up early in the morning. eu não consigo acordar cedo pela manhã. Is it okay for me to pray at night? Será que eu posso orar à noite? It's okay for you to pray at Sim, night. não há problema que você orar à noite. But you need to understand something. Mas você precisa entender uma coisa. If the only time you pray is at night, Se o único horário que você orar for o horário da noite, then the only thing you can pray is this. a única coisa que você vai poder orar é a seguinte: Forgive me for I failed you today. Deus me perdoe porque eu falei com o Senhor hoje. You need to start the day off with God. Você precisa começar o dia com Deus. And you need to say, Lord, I need you today. Dizendo para Deus, Deus, eu preciso de ti hoje. I'm not a morning person. Eu não sou uma pessoa que fica muito animada pelas I wake manhãs. up in the morning Eu acordo pela manhã and I say, good morning, e eu Lord. digo, bom dia, Senhor. My wife wakes up in the morning A minha esposa acorda pela manhã and she says, good morning, e ela Lord. diz, bom dia, Senhor. That's just a difference in our É personality. uma diferença na nossa personalidade. But listen to me closely. Mas ouça-me com muita atenção. I understand that I need to begin every day with God. Eu entendo que preciso começar todos os dias com I Deus. need to start the day with Him, Preciso começar o dia com Ele. giving Him thanks and praise, Dando-lhe gratidão e louvando o seu nome. praying for others, Orando pelos outros. and then bringing my needs to E God. apresentando minhas necessidades a Ele. Now, as we bring these first three principles, Ao apresentarmos esses três princípios, we come to the fourth principle. chegamos agora ao quarto princípio. And this is the deep principle. E este é o princípio profundo. When we bring our needs to Ao God, apresentarmos nossas necessidades a Deus, what is the deepest need that we have? qual é a maior necessidade que temos? The deepest need is not a physical need. A maior necessidade
necessidade não é uma necessidade física. The deepest need is the need of our hearts. A maior necessidade é a necessidade do coração. And that's where Jesus teaches his disciples to Foi pray. isso que Jesus ensinou os seus discípulos a orarem. Forgive us our debts, Perdoa as nossas dívidas, as we forgive those who have debts against us. assim como temos perdoado aqueles que são nossos devedores. So we pray, there are two parts of this principle. Então existem duas partes neste princípio. We must be forgiven, Precisamos ser perdoados and we must forgive e others. precisamos perdoar a outros. You must know that you're clean before God. Você precisa ter convicção que está limpo diante de Deus. Remember what prayer is. Se lembre do que é a oração. It's intimacy with É God. intimidade com Deus. If you're going to be intimate with Se God, você quer ser íntimo de Deus, you cannot have sin in your heart você against não God. pode ter pecado no seu coração contra Deus. So you must be clean. Por isso você precisa estar limpo. But there's also a second part of this. Mas há também uma segunda parte nisso. You must be clean before God, Você precisa estar limpo diante de Deus. but if someone has sinned against you, Mas se alguém pecou contra você, then you must forgive them. você precisa perdoar essa pessoa. You see, God is placed deep on the inside of you. Deus colocou no profundo do teu ser His grace and His a forgiveness. sua graça e o seu perdão. And so you must reach down in your heart and you must forgive those who have hurt E you. você então precisa ir no profundo do seu ser e pegar graça para perdoar aqueles que te feriram. If you do not forgive them, Se você não os perdoar, you will not know the grace and the fullness of the God's forgiveness in your você life. jamais irá experimentar a plenitude da graça e do perdão de Deus. So just as you have been forgiven, Por isso, assim como você foi perdoado, you forgive others. perdoe a outros. So in your prayer time, Por isso, no seu tempo de oração, you begin in this way, comece da seguinte maneira, telling God that you love Him. dizendo a Deus que você o ama. Then pray for others. Depois ore pelos demais. Then bring your physical needs to God. Depois apresente suas necessidades físicas a Deus. And then ask God to search your heart. E peça a Deus para sondar o seu And coração. show you if there's anything that's not pleasing to Mostrando a Him. você se há algo que não o agrada. And if there's anything that's not pleasing to God, Se há algo que não agrada a Deus, confess it to Him. confesse a Deus. And repent of it. E se arrependa. And if you need to forgive someone else Se você precisa perdoar alguém for what they've done to you, por aquilo que fizeram contra você, you reach down in your heart vá no profundo do seu coração and take that grace e dê esta graça and you forgive them. e ministre esta pessoa perdoando-a. And you will have power in prayer. E você terá poder na oração. If you want to have power in prayer, Se você quer ter poder na sua vida de oração, then you must be forgiven. você precisa ser perdoado And you must forgive other e people. precisa perdoar aos outros. So forgiveness is the fourth principle. Então, perdão é o quarto princípio. And then the fifth principle E o quinto princípio, is the principle of spiritual warfare. que é o princípio da batalha espiritual. We are in a battle. Nós estamos numa A batalha. battle for the souls of men. Uma batalha pelas almas das And pessoas. so Jesus taught in verse 13 Por isso Jesus ensinou no versículo 13, to pray in this way. orarmos desta forma. Lead us not into temptation, Não nos deixe cair em tentação, but deliver us from evil or the evil one. mas livra-nos do mal. Now, this is the picture that Jesus is painting. Jesus está pintando a seguinte gravura. It's like sheep who are on a mountain, É como se fossem ovelhas caminhando numa montanha. and there's a dangerous trail, E há uma trilha perigosíssima. and the shepherd is leading. E então o pastor está a conduzir as ovelhas. And so the shepherd is leading them across this trail. E então o pastor vai conduzindo através da trilha. And the sheep are saying, E então as ovelhas estão dizendo, don't lead us over the cliff, não nos deixe cair no abismo, but lead us to the place of safety. mas leve-nos a porto seguro. And that's what Jesus is teaching His disciples E to é pray. isso que Jesus está ensinando os discípulos a orarem. We are the sheep. Nós somos as ovelhas. He is the shepherd. Ele é o pastor. And we say, oh God, lead us today. E nós dizemos, Senhor, conduza-nos I hoje. need your spirit to lead me Eu today. preciso que o teu Espírito me conduza hoje. Last week I talked about being filled with the Holy Spirit. Falávamos na aula passada sobre sermos cheios do You need Espírito. to be led by the Spirit. Você precisa ser conduzido pelo And Espírito. how are you led by the Spirit? Como você é conduzido pelo Espírito? Every day you need to ask God to lead us. A cada dia você precisa pedir, Deus me conduza. Don't lead me into sin. Não deixe-me cair no pecado. Don't lead me into Não temptation. me conduza à tentação. But bring me to that place of safety Mas leve-me a local seguro. and deliver me from the evil E one. livra-me do mal. And God will deliver E you. Deus vai te livrar. Listen, greater is He who is in you Ouça, maior é aquele que está em você than he who is in the world. do que aquele que está no mundo. You have victory. Você
tem vitória. And that victory is in Christ who lives inside of you. E a vitória está em Cristo que habita em você. And so you claim that victory. Por isso clame a vitória. And God will give you that E victory. Deus vai te dar a vitória. So here are the 5 principles. Então aqui estão 5 princípios. First, praise and thanksgiving. Primeiro, louvor e gratidão. Tell God that you love Him. Diga a Deus que você o ama. Second, pray for others. Segundo, ore pelos outros. And then third, bring your needs to God. Terceiro, apresente suas necessidades a Deus. Fourth, ask God to search your heart. Quarto, peça a Deus para sondar o teu coração. And then fifth, enter into spiritual battle. Quinto, entre na batalha espiritual. And let God lead you E permita que Deus te and conduza. claim God's E victory. clame a vitória de Deus. This is what I would like for us to do. Eu gostaria que fizéssemos algo agora. You may be in a group watching this Ser que você broadcast. esteja num grupo assistindo esta palavra. Or you may be watching through your computer. Talvez você esteja aí no seu computador. Or just listening on the computer. Ou simplesmente ouvindo no I computador. want you just to bow your head Eu quero que você curve a sua cabeça. and just tell God, say, God, I love you. E diga a Deus, Deus, eu te amo. Tell Him why you love Him. Diga a Ele por que você o ama. Just use your own words. Use as suas próprias palavras. Oh, God, I love you because you love me. Ó Deus, eu te amo porque o Senhor me amou primeiro. Or, oh, God, I love you because you sent Jesus. Ou diga, Senhor, eu te amo porque tu enviaste Jesus. Just tell Him that you love Him. Simplesmente diga a Ele que você o ama. Just begin to tell Him why you love Him. Começa a dizer por que você o ama. Oh, I love you, Lord. Ah, eu te amo, I Senhor. worship you, Lord. Eu te adoro, Senhor. Hallelujah. Aleluia. And now begin to pray for someone. E agora comece a orar por alguém. A friend of yours. Amigo seu. A family member. Membro da sua família. Someone that's on your heart right now. Alguém que está no seu coração nesta hora. Bring their name to God. Apresente este nome a Deus. Say, oh, God, I pray for this person. Dizendo, Deus, eu oro por esta pessoa. I pray your kingdom come. Que o teu reino venha. Your will be done. Que a tua vontade seja feita. Save that person. Salva esta pessoa. And now just bring your needs to E God. agora apresente suas necessidades a Say, Deus. oh, God, I need you. Ó Deus, eu preciso de ti. I need you today. Eu Just preciso de ti hoje. tell Him you need Him. Diga a Ele que você precisa. Say, without you, I can do nothing. Sem o Senhor eu nada posso fazer. Give me my daily bread. Dá-me o pão diário. Feed me with the bread of heaven. Ó Deus, alimenta-me com o pão do céu. And trust Him right now. E confie nele agora. Now ask God, now, just right now, ask Agora, God to nesse search exato your heart. momento, peça a Deus para sondar o seu coração. If there's anything in your heart E se há algo em seu coração that's not pleasing Him, que não agrada a Deus, right now confess it to Him. neste exato momento, confesse ao Senhor. Just say, oh, God, forgive me. Diga a Deus, me perdoe. I was wrong. Eu estava errado. And repent of it. E se arrependa. And let Him cleanse you. E permita que Ele te limpe. Now, is there someone that you need to forgive? Há alguém que você precisa perdoar? Then just say, God, I forgive that person. Diga para Deus, Deus, eu perdoo esta pessoa. And just forgive him right E now. perdoe essa pessoa agora. Reach down in your heart Ah, vá no profundo do seu coração. and pull up the forgiveness of Jesus E pegue do perdão de Jesus. and forgive that E person. perdoe esta pessoa. And now ask God, E agora peça a Deus. say, lead me from this place. Ó Deus, conduza-me nesta caminhada. Lead me to that safe place Conduza-me a lugar seguro. and give me victory. E dá-me vitória. Ask Him to do it. Peça a Ele para fazer isso. Ask Him to do it right now. Peça a Ele para fazer isso agora. Hallelujah. Aleluia. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Amém. Now, every day, Todos os dias. I want you to spend time alone with God. Eu quero que você passe um tempo a sós com Deus. Practice His presence. Praticando a sua presença. Come into His presence Chegando à sua presença. and apply these principles of prayer. E aplique os princípios da oração. I want to encourage you Eu quero encorajá-lo to go to our website, para ir ao nosso site. to devotionals, Ali na área onde está escrito devocionais. and come down to where it says Victorious Christian E Living. chegue até onde está escrito Vida Cristã Vitoriosa. And I want you to click there Eu quero que você clique lá and go to the 7th and 8th devotion that talk about prayer. e vá à devocional de número 7 e 8 que falam sobre oração. And I want you to click there and I want you to read devotions 7 and 8. E abra e leia a devocional 7 e 8. So this week you read devotions 7 and 8. Por isso, nesta semana, leia as devocionais 7 e 8. God bless you. Deus te abençoe. Amen. Amém. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor.